Alguém disse que mudança é difícil, não mudar é fatal. Mudanças é sempre difícil, ninguém gosta de mudança, né? Você que é dona de casa, se o seu marido chega do trabalho para almoçar ou para o jantar, determinado horário, e ele muda, descontrola tudo, não é verdade? E você que é um empresário e está acostumado com uma certa rotina e as coisas mudam também. Não importa a sua atividade, não importa o que você faz durante o seu dia, mudanças nos impactam. E nós geralmente não gostamos de mudanças, principalmente aquelas que nós sabemos que precisamos fazer. O que você precisa fazer? Você sabe, né? Você sabe o que você precisa mudar. Você sabe que os resultados não estão bons e você precisa fazer mudanças e você tem procrastinado, tem deixado de lado. Ah, Deus vai me ajudar, mas você tem feito a sua parte? Você tem realizado aquilo que precisa realizar? Você tem tido coragem que precisa para poder fazer o que precisa ser feito? Porque mudanças é difícil, mas não mudar é fatal. Alguém disse, e eu concordo, que se você não está expandindo, você está encolhendo. E se você não está crescendo, você está morrendo. Você está crescendo ou está morrendo? O sintoma de quem tem mudanças para fazer e está procrastinando, e essa procrastinação está passando do tempo, é porque o sintoma é que as coisas não estão bem. Não estão bem. O que você faz durante o seu dia? O que você tem tido de resultados? Coisas estão passando de hora? Nós estamos sempre buscando aprovação das pessoas, de maneira inconsciente. Alguns em graus mais elevados, outros em graus menores, mas a aprovação de um amigo, se estamos fazendo a coisa certa, no fundo, todos nós temos essa necessidade. Alguns que têm problemas emocionais mais severos costumam depender disso. Aí já é uma patologia. Depender de elogios, depender da aprovação das pessoas. Isso te destrói, porque, primeiro, a aprovação das pessoas nem sempre reflete a verdade. O bajulador, ele adora aprovar o que você quer fazer. O bajulador, ele está sempre aprovando, apoiando, ele está sempre te elogiando. E bajulador é um perigo. É um perigo porque te tira do racional, te tira do olhar de planejamento, e o bajulador tem que ser afastado do seu convívio. Você precisa de amigos de verdade, você precisa de pessoas que falem para você o que você precisa saber, o que você precisa ouvir. Tá com seu cafezinho na mão aí? Diga se você tá, coloca a xicrinha para eu saber quem é que participa de um café junto comigo. Quem não gosta de você não está preocupado com o seu futuro. Não está. Por exemplo, se você fala que você vai abrir um negócio, você tem uma ideia. Eu vou abrir um negócio para vender... O que eu posso falar aqui? Vender carros. Vou abrir um negócio para vender carros. E aí o seu amigo, isso mesmo, isso é um bom negócio, vender carro é bom demais, porque vender carros você tem uma margem grande e vai ser bom. Será? O que um amigo de verdade falaria para você? Eu estou dando um exemplo de carro, talvez você seja vendedor de carro, não leve para o lado, não seja tão exato no que eu estou dizendo, porque eu estou só usando um exemplo, tá bom? Estou conjecturando aqui uma área, podia ser qualquer uma outra. Então a pessoa diz que vai vender carro, mas será que ela analisou como um amigo seu o que aquilo pode impactar no seu futuro? Porque, vou usar o exemplo e vou aprofundar nele. Para se vender carros, você precisa de um capital. Um carro, por menor e mais barato que seja, ele vai custar entre 30 e 40 mil reais. E se você pretende trabalhar com uma categoria mais cara, esse valor dobra, né? E aí você, para ter uma loja de carros, você tem que ter pelo menos uns 10 carros na loja. Caso contrário, você nem vai conseguir captar carros consignados, que é o que a maioria das lojas fazem. Mas mesmo aquelas que trabalham com consignados, elas têm um estoque próprio, alguns deles são da própria loja. Então, digamos que você vai trabalhar numa média de 50 mil cada carro, vezes 10 você precisa de R$500 mil, 500 mil reais. E a análise de um amigo, que é um amigo de verdade, é o seguinte, olha, 500 mil reais, se você aplicar na poupança, isso vai te render 5 mil reais por mês, 1%, né? Hoje, com renda fixa,
você consegue num tesouro direto, alguma coisa bem elaborada, você consegue 1% ao mês. E aí você, com R$ 5.000 por mês, você precisa ter uma lucratividade que justifica, porque você tem que comprar esses carros e você tem que vender esses carros. E você precisa trabalhar da maneira correta, então você vai pagar imposto ao transferir esses carros para o nome da loja. Ao vender você vai ter que pagar imposto, porque você vai ter que emitir um documento de venda e sobre o lucro você calcula o imposto e todo mundo sabe que em um comércio você ganha na compra, não é na venda, né? Se você tem comércio aí, você sabe muito bem que você não ganha na venda. Hoje em dia, com a concorrência, você dificilmente vai ter um lucro na venda vendendo acima do preço praticado pelo mercado. Dificilmente. A pessoa entra numa loja já com o celular na mão pesquisando quanto é que está na internet. E aí ela quer que o lojista faça o mesmo preço da internet, que não tem o custo do aluguel, o custo do atendimento, o custo de toda a infraestrutura e, lógico, nunca é igual, mas ela tem uma referência. Então, na venda você nunca ganha. O que você ganha é na compra. Então, para ganhar na compra, você tem que comprar bem e comprar 10 carros bem, para você ter uma margem que justifique os gastos da loja, o capital parado, porque esse dinheiro parado ele já custa R$ 5.000. Então, por mês você tem R$ 5.000 de custo, que é o dinheiro parado no estoque. Então, se você tem R$ 5.000 de custo, mais, digamos, R$ 10.000 do aluguel por baixo, uma loja de carros tem que ter um espaço bom, tem que estar num lugar bom, tem que ter um aspecto bom, então 10 mil é por baixo. Na verdade, dificilmente você vai encontrar em qualquer cidade que seja um aluguel por menos de R$ 20.000 num lugar legal. Mas vou colocar 10 mil, então já foram 15 mil. Quantos carros você pretende vender por mês com estoque apenas de 10? Dificilmente você vai vender os 10 a menos que você tenha comprado. Ou seja, eu estou fazendo essa análise. Eu estou sendo um consultor aqui, né, empresarial, para poder te fazer entender que um amigo de verdade analisa desse jeito. O amigo que fala para você seguir o plano, porque aquele plano é bom, sem ter feito essa reflexão, que eu só comecei. Essa reflexão ela é longa. Na verdade, é um plano de negócios bem elaborado, que um amigo de verdade, a primeira coisa que ele vai perguntar é: você fez um plano de negócios? Baseado em que você está tomando essa decisão? Quanto você espera retirar? O plano de negócio vai revelar. De um jeito ou de outro, você está, nesse momento, nessa análise, olhando para o seu futuro. Olhando para o seu futuro, porque o seu futuro está diretamente ligado às suas escolhas que você toma hoje. Quais são as escolhas que você tem tomado hoje? Se você é do tipo que anda gastando o seu dinheiro de maneira desorientada, se você é do tipo que consome de maneira desequilibrada, saiba que você é o objeto de um plano mirabolante, de uma trama de marketing que te alcançou e você deixa de ser um sujeito para ser um objeto. Objeto das suas emoções que te dominam. E você, sem o domínio delas, você compra por impulso, toma decisões por impulso e isso vai afetar o seu futuro. Portanto, mudar o nosso futuro é possível sim, porque o nosso futuro está diretamente ligado com as nossas escolhas hoje. E se você tem o hábito de fazer escolhas ruins, você precisa de mudanças. E se mudanças são difíceis, não mudar é fatal. Não mudar aquilo que precisa ser mudado pode te destruir, consequentemente destruir o seu futuro. Se pode destruir o seu futuro, então você tem que não escolher aquilo que vai te destruir. Mudar o futuro é agir no hoje. Nós não temos ação no passado. Estou careca de falar isso, preciso repetir porque parece que tem gente que não entende e continua ansiosos com o passado. E o passado você não deve ficar lembrando e remoendo porque ele te causa depressão. Preocupar com o futuro também te causa ansiedade, só que você não precisa se preocupar a ponto de te causar ansiedade, mas saber que ele, futuro, está ligado ao que você decide hoje, aí sim, é inteligente, é prudente.
né? É algo que você precisa se preocupar. Por isso, quando você vai tomar suas decisões, tome decisões pensando no seu futuro, considere o seu futuro. Tá certo, né? Nós falamos ontem, e eu estou sempre repetindo, que nós não temos sequer condições de garantir que estaremos vivos amanhã, mas o fato de nós termos essa realidade em mente, essa consciência em mente, não significa que nós não devamos nos preocupar com o futuro. Pelo contrário, nós precisamos sim nos preocupar justamente porque nós não sabemos do dia da manhã. Nós não sabemos se nós vamos estar com saúde para poder estar trabalhando, nós não sabemos se nós vamos estar com a disposição que hoje nós temos de produzir, e se nós temos consciência dessa incerteza sobre o futuro, nós precisamos então nos preocupar com hoje. Deixar para fazer amanhã aquilo que você sabe que você precisa fazer hoje é inconsequente, é imprudente, é arriscado. E se tem uma coisa que nós precisamos mitigar, os riscos, são os riscos. Quando uma seguradora ela te vende um seguro por R$1.000 para garantir o seu veículo de R$50.000, digamos, ela calculou os riscos. Ela sabe que de 1.000 clientes que paga R$1.000, apenas um percentual desses clientes vai precisar ser reembolsado o valor do veículo. Então, esse cálculo, esse mitigar os riscos, que as empresas fazem muito bem e devem fazer, empresas que não mitigam os riscos, empresas que não têm um seguro, não têm um capital de reserva, não têm um plano para momentos de crise, estão sujeitas a qualquer situação inesperada. E o que elas fazem é o quê? É mitigar os riscos. Ou seja, transformar um risco iminente em uma estratégia de ação que foi devidamente pensada e analisada. Isso cerca tudo? Não, não cerca. Porque se cercasse não teria como minimizar, mitigar, diminuir. O que você faz é diminuir ao máximo, mas ninguém está livre dos riscos que nós corremos. Nós corremos riscos todos os dias. O empresário obstinado pelas metas e que ele cobra o vendedor, o seu time comercial, o seu diretor, o seu gerente, coordenador, enfim, ele está pensando no futuro. No futuro não apenas da empresa, porque como eu disse, ou uma empresa está crescendo ou ela está morrendo, ou a sua vida está expandindo ou ela está minguando, murchando. Como anda a sua vida? Sua vida tem sido uma vida que está expandindo? Quando um empresário, hoje eu estou falando muito para empresários, né? Essa live está quase que uma live de empreendedorismo. Quando o empresário ele cobra resultados dos seus subordinados, da sua equipe, do seu time, seja ele de marketing, comercial, atendimento, enfim, ele está simplesmente olhando para o futuro, com a preocupação de que não apenas a empresa vai crescer, mas aquele colaborador que está sendo cobrado tenha um emprego amanhã. Caso contrário, não terá. Existe um positivismo tóxico que anda circulando por aí, que tem desconstruído essa visão otimista que nós precisamos ter e, ao mesmo tempo que ela é otimista, ela é racional e que tem feito pessoas acreditarem que ficar num canto vibrando e pensando vai mudar situações. Não. Você pode repetir a mesma coisa a vida inteira sem ver nada acontecer. Porque, na verdade, não basta você pensar positivo, você tem que ter uma ação coerente com aquilo. Pensar positivo não muda nada, tecnicamente não muda nada. É claro que quando você entra numa frequência de acreditar, você está entrando na frequência da fé, da esperança, da razão pela qual você crê, das suas convicções. E se você é como eu, acredita num Deus vivo, num Deus que está em tudo que nós vivemos e nós vivemos uma trama que faz parte de um grande plano e quando você pensa no seu propósito, esse propósito está diretamente ligado e alinhado com o plano de Deus para a sua vida, aí então você percebe que você não basta pensar positivo, você precisa ter esperança de que algo já existe e que ainda não aconteceu, não se materializou, mas está vindo.
está chegando. E essa expectativa, alinhada com uma ação coerente, uma ação arbitrária sua em direção a um alvo que você definiu claramente. Como estão os seus alvos? Os seus alvos, sabe onde eles estão? Eles estão no futuro. Os seus alvos não estão no presente. Não. Se você acabou de realizar um alvo, você tem outro, certamente. Quando a gente está próximo de realizar um sonho, a gente já está elaborando outros. Sempre foi assim. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu sou empreendedor desde jovem, mas eu lembro que, vou dar um exemplo, tá? Os valores mudaram, né? Mas, por exemplo, eu pensava assim, se eu conseguisse faturar R$1.000 toda semana, seria algo excepcional, porque R$1.000 toda semana, para um jovem, né? Um jovem que começa a empreender, ele já pensa, né? Que já pode fazer planos e tal. Mas aí, antes de você atingir aquele alvo, você não percebeu que aquele alvo já estava sendo atingido, você já estava pensando nos 10 mil por semana. E aí depois esses 10 mil se transforma em 10 mil por dia, e 10 mil por dia já não faz sentido, e a gente começa a galgar sonhos um depois do outro. Ontem eu falei da diferença entre uma pessoa idosa e uma pessoa velha. A pessoa idosa é aquela cheia de anos, é aquela cheia de experiências. A pessoa idosa é aquela que tem jovem mais tempo. Já viu essa expressão? Jovem mais tempo é a pessoa idosa. A pessoa idosa, ela tem sonhos. A pessoa velha, não. Ela só quer descansar. Está cansada. Não tem sonhos. Não realiza nada. Velha. E a pessoa velha não é necessariamente uma pessoa que tem muitos anos de vida. Eu conheço pessoas que são velhas que têm menos de 30. Mentalidade velha. E a nossa mentalidade, ela tem que ser jovem. Não importa a idade que você tem. Eu já conheci muitos idosos com a mentalidade extremamente jovens. E como que eu admiro isso? Pessoa que olha para frente, olhar para o futuro e com planos de realização. As suas metas precisam ser grandes. Por quê? Porque se elas forem pequenas, a gente sabe que nem sempre a gente atinge as metas, né? Nem sempre. Você faz uma meta, por exemplo, de perder 10 quilos. E aí você entra num processo de acreditar naquilo e você, alinhado com seus pensamentos, que eu espero que não sejam negativos, eles são acompanhados de atitudes, né? Senão, pensamento positivo não acontece nada. Então você, com a atitude certa, você vai e corre atrás daquele alvo, 10 quilos. E aí você, no final do ano, você talvez se frustre por ter alcançado 9 quilos a menos. Mas 9 quilos a menos são 9 quilos a menos. Você não conseguiu 10, mas o 9 já ajuda. Né? O 9 já dá uma boa força. Então, ou seja, quando você sonha alto, e eu estou dando um exemplo do bobo aqui, né? Perder 10 quilos no ano é bobagem, dependendo do peso que você tem, 10 quilos não é tão desafiador assim. Mas seja lá qual for o seu sonho, sonhe alto. Sonhe alto, porque quando você sonha alto, ainda que você erre um pouco o alvo, ainda que você não atinja 100% daquela meta, você vai atingir quase aquilo. E se você sonha pequeno, e aí você atinge aquele sonho pequeno, pouca coisa vai mudar. Sonhe alto, olhe para o futuro com uma visão otimista. Ser otimista é diferente de pensar positivo. Ser otimista é alguém que acredita, e alguém que acredita precisa agir de acordo com o que acredita. Caso contrário, você não acreditava. Você só pensava positivo de maneira tóxica e totalmente improdutiva e sem nenhum tipo de efeito. O fato é que o futuro, o seu futuro, ele pode mudar sim. É possível mudar o futuro. Agora, como que você muda o seu futuro? Agindo hoje. Deus já está lá no seu futuro. Ele já está lá. Ele já sabe onde é que você vai chegar. E essa que é a beleza da espiritualidade saudável. É ter a consciência clara. Deus já está lá, de maneira racional, sem oba-oba, sem glória a Deus e aleluia vazio. Não, uma fé inteligente, racional, entendendo que Deus é por nós e que Ele já está no futuro. E se Ele está no futuro, não há o que temer. E se não há o que temer, por que me queixar e reclamar? A reclamação, a murmuração é um agente
que veio para destruir seus sonhos, a sua expectativa, a sua esperança. Deixe de lado a reclamação, ela não está alinhada com o seu futuro. Ao invés de reclamar porque está calor, pense o que poderia ser feito para resolver esse calor. Será que um ar-condicionado é tão caro assim? Será que o investimento valeria a pena? Ou será que um ventilador próximo de uma janela ou uma tela numa janela para poder deixar aberta durante a noite? O que pode ser feito para resolver um problema ao invés de você ficar reclamando? Tem uma frase, na verdade são 3 frases de um rabino chamado Hillel. Ele diz assim: se eu não for por mim, quem será? Um raciocínio interessante. Essa é a primeira afirmação dele. Se você não for por você, quem será? Você é do tipo que fica esperando as pessoas te ajudarem? Você é do tipo que fica esperando que alguma coisa aconteça para que você saia dessa situação que você está? Se você não for por você, quem será? Quem? Sua mãe? Mas você já é um adulto? O seu pai? Mas você já é um adulto. Quem será? O seu filho? O seu filho, se ele for um jovem, ele tem uma expectativa de que você ajude-o, né? Mas depois que ele virar adulto, não, você não tem a expectativa de ajudar o seu filho adulto, a menos que seja com orientações, com conselhos e tudo. E por incrível que pareça, esse tipo de ajuda os filhos não gostam muito, né? O fato é que se você não for por você, quem será? Deus é por você. Deus é por nós, sim. Mas você acha que Deus vai pegar suas pernas e vai andar por você? Vai pegar seus braços e fazer o que precisa ser feito? Vai pegar sua mente e vai empurrar você? Não, Deus não faz isso. Deus não age assim. Esse não é o modo de Deus agir. O modo de Deus agir é abençoar o que você faz. De acordo com o que você age, Deus vai atrás, te ajudando, vai na frente, te protegendo. Deus vai do seu lado, te guardando, e Ele está contigo, não tenha dúvida disso. Mas se não for por mim, se eu não for por mim, quem será? A segunda afirmação do Hillel é o seguinte: se eu for só por mim, quem serei eu? Se eu pensar só em mim, que tipo de pessoa eu sou? E a terceira é o seguinte: se não agora, quando será? E aqui ele traz para o presente. O que você tem que fazer? Se não for agora, quando será? Amanhã. Por quê? Amanhã? Amanhã, porque agora eu estou desanimado. A consciência de que nós precisamos fazer o que precisa ser feito, e nós já falamos sobre isso outras vezes, ela é crucial para separar os meninos dos homens, no sentido amplo, né, antropológico. Os homens dos meninos, os adultos das crianças. A sua atitude hoje de coragem, de intrepidez, de disposição, a sua atitude hoje de planejar, de ver, de raciocinar, de entender. Se você entra com a multidão porque sextou e não tenho que preocupar com nada, porque amanhã é sábado e eu não vou trabalhar, esse é o ritmo dos perdedores. Os vencedores estão ansiosos para que o sábado chegue para poder ler aquele livro, para aprender, ter tempo para poder fazer pesquisas, criar uma planilha de planejamento dos gastos, entender a situação financeira e os planos de futuro. Isso é mudar futuro. Mudar futuro é agir no hoje. Não é ficar no oba-oba e curtindo e passeando e dormindo e assistindo Netflix horas e horas. Ficar jogando o tempo fora e desperdiçando com conversa fiada com pessoas bajuladoras ou pessoas que só pensam em tomar cerveja e falar da vida dos outros e jogar a conversa fora. Não, isso destrói você. O que anda te destruindo? Conheço pessoas que têm se deixado se destruir pela tristeza causada pela inveja. A inveja é difícil, é diferente da ganância.
assim como é diferente da ambição, assim como é diferente da vontade de vencer. A inveja é o nível mais baixo de um sentimento humano. A inveja é se entristecer com a vitória do colega, do irmão, do parente, do tio, do colega de trabalho, colega de profissão. Colega de profissão é muito comum. Do cunhado, não importa quem, do primo. A inveja é você se sentir triste, porque o outro aparentemente está vencendo. Sem saber da vida dele, das lutas que ele tem, vendo só tem uma frase que diz assim, as pingas que ele bebe, sem observar os tombos. As pingas que ele bebe todo mundo vê, mas os tombos esse ninguém vê, né? Uma frase boba, né? Não tem vantagem nenhuma em se alegrar com bebida alcoólica. Mas o que tem te entristecido? O que tem te deixado para baixo? Saiba que esse sentimento de tristeza e de angústia e o sentimento de incapacidade, ele é maligno. A depressão não é maligna, a depressão é uma enfermidade, mas ela muitas vezes ela é impulsionada, gerada, né? Ela tem a sua origem numa tristeza, numa angústia que vem de um sentimento negativo que você precisa rejeitar. Se é inveja, ou se é o medo exacerbado, ou se é qualquer situação que tem te deixado triste, você precisa resolver isso. Você precisa se levantar e começar a olhar para o seu futuro. Se não for você, quem será? Quem será? Deus te abençoa, mas Ele não faz o que você precisa fazer. Você precisa colocar em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito.